Olá, senhores. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Cometti, sou professor de Direito Empresarial do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, sou autor da editora Saraiva, advogado em São Paulo. Bem, hoje daremos continuidade à matéria, à aula apresentada anteriormente, onde nós tivemos a oportunidade de analisar os perfis, na verdade, a estrutura geral do direito societário dentro do nosso ordenamento jurídico. Bem, iniciamos, na aula passada, um enfoque muito importante, que foi a questão da personalidade jurídica, da personificação da sociedade, do princípio da autonomia patrimonial. Bem, nós vimos que as sociedades adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. E este órgão pode ser a junta, se a sociedade for da espécie empresária, ou o cartório, se a sociedade for da espécie simples. O tema da nossa aula de hoje é justamente a análise das principais diferenças existentes entre a sociedade empresária e a sociedade simples, que são duas espécies de sociedades personificadas. Pois bem, senhores, como vimos, as sociedades personificadas podem ser de duas espécies, empresária e simples. Mas eu pergunto a vocês, aonde está a diferença entre elas? Qual é a principal diferença entre uma sociedade empresária e uma sociedade simples? Sociedade empresária e sociedade simples são espécies de sociedades personificadas. E a diferença entre elas estará, sobretudo, no regime jurídico a que elas irão se submeter. Se a sociedade for uma sociedade empresária, ela nada mais será do que um empresário na forma de pessoa jurídica. Portanto, se a sociedade é da espécie empresária, ela vai se submeter ao regime jurídico do direito empresarial. E o que significa se submeter ao regime jurídico do direito empresarial? Significa que a sociedade, caso esteja insolvente, terá a falência como forma de execução concursal dos seus bens. Significa que se a sociedade estiver atravessando um momento de crise econômico-financeira, ela terá acesso a um benefício legal, a chamada recuperação de empresas. Significa que, sendo a sociedade empresária uma espécie de sociedade personificada, ela terá que ter os seus atos constitutivos levados a registro na junta comercial. Afinal, estabelece o artigo 967 do Código Civil que é a obrigação de todo empresário inscrever-se no registro público de empresas mercantis de sua respectiva sede antes de iniciar o exercício de sua atividade. Vejam só, o artigo 967 não fala que é obrigação registrar-se na junta. Ele estabelece que é obrigação do empresário se inscrever no registro público de empresas mercantis. E tem diferença? Não. Nós podemos tomar aí, neste caso, o registro público de empresas mercantis como um sinônimo de junta comercial. Sempre que o legislador falar em registro público de empresas mercantis, entendam como junta comercial. Mas percebam, a sociedade empresária tem que estar registrada na junta comercial de sua respectiva sede. Por quê? Porque a competência da junta comercial será sempre limitada ao Estado. Então, uma sociedade sediada na cidade de São Paulo, para que ela adquira personalidade jurídica, sendo ela empresário, ela terá que ter o seu contrato ou estatuto levado a registro na junta comercial do Estado de São Paulo. Agora, se a sociedade tem a sua sede no Rio de Janeiro ou em Niterói, ela terá que ter os seus atos constitutivos levados a registro na junta comercial do Estado do Rio de Janeiro. E no Distrito Federal, como fica essa questão? Digamos, por exemplo, que uma determinada sociedade esteja sediada em Ceilândia, cidade satélite aqui do Distrito Federal. Pois bem, pergunto aos senhores, qual é a junta comercial competente para proceder ao registro dos atos constitutivos dessa sociedade sediada aqui no Distrito Federal? Será a junta comercial do Estado de Goiás? Não. No Distrito Federal haverá uma junta própria.
uma junta comercial do Distrito Federal, que é competente para arquivar e registrar os atos dos empresários que estão sediados aqui no Distrito Federal. Certo, senhores? Tá claro? Tudo bem? Ótimo. Agora, essa é a primeira questão. Se a sociedade é empresária, ela se submete a este regime jurídico. Mas como eu faço na prática para diferenciar uma sociedade empresária de uma sociedade simples? O que faz com que uma sociedade possa se submeter ao regime jurídico do direito empresarial e uma outra sociedade não se submeta a este regime jurídico? Na verdade, o que diferencia essas duas espécies de sociedades? A resposta é simples. O que vai diferenciar uma sociedade empresária de uma sociedade simples é o mesmo critério utilizado para diferenciar um empresário de um não empresário. Na aula passada, nós vimos que o empresário nada mais é do que o sujeito das regras que integram o direito empresarial. Ótimo! Nós vimos que é um empresário que pode falir, que é um empresário que tem acesso à recuperação de empresas. Mas se eu perguntar a vocês, como é que eu faço para identificar um empresário? Como na prática eu identifico um empresário? Como é que eu faço para saber quem é e quem não é empresário? Essa é a primeira questão. Porque a resposta a essa questão nos dará a resposta de como diferenciamos uma sociedade empresária de uma sociedade simples. Pois bem, alguns podem pensar, o empresário é diferenciado do não empresário em função de estar ou não inscrito na junta comercial. Então, essa é a primeira possibilidade. Outros podem dizer não. O empresário é diferenciado do não empresário em função da atividade que ele exerce. Bem, outros ainda podem dizer nenhuma coisa nem outra. O empresário é diferenciado do não empresário em função da forma, em função do modo como ele exerce a sua atividade. Pois bem, eu pergunto aos senhores, de acordo com a teoria de empresa, que foi recepcionada pelo nosso Código Civil de 2002, em substituição à chamada teoria dos atos de comércio, como se dá a identificação do empresário? Espera aí, professor. Como assim? Teoria de empresa, teoria dos atos de comércio. Código Civil de 2002, antes do Código Civil de 2002? Sim. Afinal, nós vimos que é um empresário que pode falir, certo? A falência hoje está disciplinada pela Lei 11.101 de 2005. Mas veja, ela está disciplinada hoje pela Lei 11.101 de 2005. Antes da entrada em vigor dessa lei, já existia a falência no direito brasileiro, disciplinada pelo Decreto 7661 de 45. E antes desse decreto, já existia a quebra, disciplinada pelo Código Comercial de 1850. Então perceba, pelo menos desde 1850, eu tenho regras destinadas a uma pessoa em especial, que não era, antes da teoria de empresa, chamada de empresário. Era chamada de comerciante. Antes do Código Civil de 2002, vigorava a teoria dos atos de comércio, onde o sujeito dessas regras, ou seja, aquele que poderia falir, aquele que poderia impetrar concordata, aquele que estava obrigado a se registrar na junta comercial, não era empresário, era o comerciante. E esse ramo do direito privado não era chamado direito de empresa ou direito empresarial, era chamado direito comercial. Mas veja, com o Código Civil de 2002, a teoria dos atos de comércio deixou de vigorar no direito brasileiro. A figura do comerciante deixou de existir no direito brasileiro. Ela foi substituída pela figura do empresário, com a entrada em vigor da teoria de empresa. Mas percebam, será que a diferença entre comerciante e empresário é apenas uma diferença terminológica? Já que o comerciante é quem podia falir antes do Código Civil de 2002, e hoje quem pode falir é o empresário. Já que era o comerciante que estava obrigado a se registrar na junta comercial antes de iniciar o exercício de sua atividade. Hoje quem está obrigado a se registrar é o empresário. Enfim, será que a diferença entre eles é apenas uma diferença terminológica? Será que a diferença entre comerciante e empresário é uma diferença que está apenas no vocábulo utilizado para designar o sujeito dessas regras? Não. A diferença vai muito além do nome empregado para designar o sujeito dessas regras. A diferença, senhores, está onde? Está nos critérios para a sua identificação. Eu disse a vocês,
Na verdade, perguntei aos senhores como nós identificamos o empresário. E dei 3 alternativas: registro, atividade ou forma pela qual a atividade é exercida. Antes de nós analisarmos como o empresário é identificado, vamos rapidamente ver como o comerciante era identificado. Senhores, como em 1999 eu faria para dizer se um determinado cliente meu estava ou não obrigado a se registrar na junta comercial? Eu perguntaria à senhora: qual atividade você irá exercer? Se a senhora me dissesse: eu vou comprar e vender sapatos, eu vou montar uma sapataria, uma loja de calçados femininos. Bem, comprar e vender era considerado, pela teoria dos atos de comércio, um ato de comércio. E todo aquele que comprasse e vendesse se submeteria ao regime jurídico do direito comercial, sendo considerado um comerciante. Agora, se a senhora me dissesse: eu vou prestar serviços de ensino, eu quero montar uma escola, e eu, como pessoa física, vou explorar a atividade de prestação de serviços de ensino. Pois bem, nesse caso, a prestação de serviços não era um ato de comércio. Quem explorasse a prestação de serviços não poderia ser considerado um comerciante. A senhora seria uma autônoma, não se submeteria ao regime jurídico do direito comercial, não estaria obrigada a se registrar na junta comercial. Não poderia ter a falência decretada. Mas se estivesse insolvente, iria se submeter a uma forma de execução concursal, que não seria falência, porque a senhora não seria comerciante. Seria execução por insolvência civil. Tá claro? Tudo bem? Ótimo. Só que a teoria dos atos de comércio e a figura do comerciante não existem mais no direito brasileiro. Essas figuras foram substituídas pela teoria de empresa, pelo empresário, pela figura do estabelecimento empresarial, pelo ponto empresarial, pelo direito de empresa, pelo direito empresarial. Mas vejam, muito embora as regras permaneçam as mesmas, a diferença entre comerciante e empresário não é apenas uma diferença terminológica. Ela vai muito além disso. A diferença entre comerciante e empresário está onde? Nos critérios utilizados para a sua identificação. Afinal, o modo pelo qual eu identificava o comerciante durante a vigência da teoria dos atos de comércio não é mais o modo que hoje eu utilizo para identificar o empresário de acordo com a teoria de empresa. Como eu identificava o comerciante, nós já vimos, em função da atividade. Agora, como hoje eu identifico o empresário? No artigo 966 do Código Civil, nós iremos encontrar os elementos necessários para a identificação do empresário. Quem é o empresário, nos termos do citado artigo? O empresário é todo aquele que exerce profissionalmente. O empresário é todo aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica. Lembram-se da atividade econômica? Atividade com fins lucrativos? Uma atividade econômica organizada. Então, para eu ser empresário, eu preciso atuar com profissionalismo no exercício de uma atividade econômica organizada. Para quê? Para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Bem, percebam, em nenhum momento o artigo 966 do Código Civil estabelece que empresário é aquele que está inscrito na junta comercial. Então, não é pelo fato de estar ou não inscrito na junta que eu terei caracterizado o empresário. Tanto é assim que se a pessoa é um empresário e não se inscreve na junta comercial, ele não deixa de ser empresário. Ele continua sendo. Ele passa a ser chamado de empresário irregular. Mas é empresário? É empresário. Então, como se dá a sua identificação? Não é pelo registro. Seria pela atividade? Também não é pela atividade. Seria pela forma? É o que nos sobra. Mas, professor, por que não é pela atividade? Uma vez que eu tenho necessariamente expresso no artigo 966 que empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produzir ou para circular bens ou serviços. Está lá, na definição de empresário. Só pode ser empresário quem faça o quê? Quem produza bens, quem produza serviços, quem circule bens ou quem circule
serviços. Está lá a atividade. Por que eu não posso mais identificar o empresário tal como eu identificava o comerciante, se no conceito de empresário eu preciso produzir ou circular bens ou serviços para ser empresário? É simples. Os senhores já pararam para pensar que produção ou circulação de bens ou serviços engloba toda e qualquer atividade que uma pessoa possa exercer? Senhores, ao contrário da teoria dos atos de comércio, onde eu tinha certas atividades que caracterizariam o comerciante, pela teoria de empresa, no conceito de empresário, eu tenho lá todo o rol de atividade que uma pessoa possa explorar. É impossível concebermos uma atividade que não seja ou produção de bens, ou produção de serviços, ou circulação de bens, ou circulação de serviços. Querem ver alguns exemplos? Volkswagen, LG, Samsung. O que todas essas pessoas fazem? Produzem bens. E como é que eu sei que a Volkswagen, a LG, a Samsung produzem bens? Porque elas transformam. Sempre que o sujeito transformar certos bens, chamados de matéria-prima, em outros, ele será o quê? Um produtor de bens. Ótimo. Mas o Ponto Frio não produz bens. O Ponto Frio, as Casas Bahia, Magazine Luiza, não produz bens. O que elas fazem? O Ponto Frio pega aquela geladeira produzida pela Brastemp, a transforma no helicóptero e o revende ao consumidor final? Não. O Ponto Frio não transforma nada em nada. Ele simplesmente pega a geladeira produzida pela Brastemp para revendê-la ao consumidor final. O que o Ponto Frio faz? O Ponto Frio faz a intermediação dentro da cadeia de produção de bens. Ou seja, o Ponto Frio faz a intermediação entre o produtor de bem e o consumidor final. Uma concessionária da Volkswagen compra o veículo da montadora e o revende ao consumidor final. Uma concessionária faz o quê? A intermediação entre o produtor de bem, a montadora, e o consumidor final. Todas essas pessoas que fazem a intermediação na cadeia produtiva são consideradas o quê? Circuladores de bens. Um médico, ao atender o seu paciente e prestar serviços médicos, está produzindo um serviço. Está prestando serviços médicos. Um advogado, a mesma coisa. Uma empregada doméstica, também. São todos produtores de serviços. E o circulador de serviços, quem seria? Bem, aqui, para vocês entenderem o que vem a ser um circulador de bens, é fundamental uma analogia entre o produtor de bens e o circulador de bens com o produtor de serviços e o circulador de serviços. Quem é o circulador de bens? É aquele que não produz o bem, mas faz a intermediação entre o produtor do bem e o consumidor final. Quem é o circulador de serviços? É aquele que não produz o serviço, mas faz a intermediação entre o produtor do serviço e o consumidor final. Exemplo típico: agência de turismos. Quem vai produzir o serviço de transporte aéreo? Quem vai produzir o serviço de hospedagem? Quem vai produzir o serviço de entretenimento? Não será a agência. Mas ela fez o quê? A intermediação. O que a agência é? Um circulador de serviços. Então percebam, se nós continuarmos nessa toada, nós chegaremos à conclusão de que hoje não há nenhuma atividade que possa ser exercida por uma pessoa, seja ela física ou jurídica, que não esteja contida no artigo 966 do Código Civil. Afinal, toda e qualquer atividade que possa ser concebida por uma pessoa ou será produção ou circulação de bens ou serviços. Só que eu não posso chegar à conclusão, então, que hoje, pela teoria de empresa, todo mundo é um empresário. Por quê? Porque a identificação do empresário não se dá como se dava a identificação do comerciante. A identificação do empresário não se dá em função da atividade exercida pelo sujeito apenas, mas sim em função da forma, mas sim em função do modo como esta atividade é exercida. Para ser empresário, eu vou ter que atuar com profissionalismo, exercendo uma atividade econômica e de modo organizado. São esses os três elementos que vão diferenciar quem é e quem não é empresário. Tá claro, senhores? Tudo bem? Ótimo. Mas, professor, eu não entendi o que é atuar com profissionalismo. O que é atuar com profissionalismo? Atuar com profissionalismo significa, primeiro, exercer a atividade com habitualidade.
Quem não exerce a atividade com habitualidade não pode ser considerado empresário. Quem não exerce a atividade com habitualidade não se submete ao regime jurídico do direito empresarial, porque lhe falta o quê? Profissionalismo. Agora, além da habitualidade, para atuar com profissionalismo é indispensável a pessoalidade. E o que significa exercer uma atividade com pessoalidade? Significa exercer diretamente a atividade, ainda que por intermédio de empregados ou colaboradores. E aqui vem uma questão fundamental para conseguirmos identificar o empresário. Senhores, exercer uma atividade com pessoalidade não significa executar a atividade. Exercer uma atividade com pessoalidade significa exercê-la diretamente. Poxa, professor, mas tem diferença entre executar e exercer diretamente? Tem. Se eu presto serviço de limpeza para que eu seja empresário, eu não preciso estar no escritório de cada um dos meus clientes esvaziando as cestas de lixo. Ou seja, eu não preciso estar executando a atividade. Mas é fundamental que eu tenha sido contratado para desempenhá-la. Se eu presto serviço de limpeza, então a execução pode se dar muito bem pelos meus empregados. Mas eu estarei atuando com pessoalidade, mesmo sem executar a atividade, se eu tiver sido contratado para desempenhá-la. Então, como na prática, eu identifico se uma pessoa está ou não atuando com pessoalidade? É simples. Basta saber se ela foi ou não a contratada para exercer aquela atividade. Tá claro? Presente a habitualidade e presente a pessoalidade, está configurado o profissionalismo, que é o primeiro elemento para a caracterização do empresário. Mas como vimos na primeira aula, para ser empresário não basta apenas exercer uma atividade com profissionalismo. É indispensável que ele exerça essa atividade com fins lucrativos. Ou seja, para ser empresário eu preciso exercer uma atividade econômica. Então, além de atuar com profissionalismo, ou seja, habitualidade e pessoalidade, a minha atividade tem que ser uma atividade econômica, uma atividade explorada com fins lucrativos. E para terminar, só será empresário quem organizar os fatores de produção. Quais são esses fatores de produção que devem ser organizados para que a atividade econômica exercida seja uma atividade organizada? Primeiro fator de produção, indispensável para o exercício de qualquer atividade: capital. Não há como exercer uma atividade empresarial se não houver a aplicação de recursos nessa atividade. Por exemplo, eu quero comprar e vender livros. Pois bem, caberá a mim, empresário, definir o montante de recursos a ser aplicado nessa atividade. Se eu quiser comprar e vender livros numa cadeia de livrarias, como a Saraiva Mega Store faz, o capital é 1. Agora, se eu quiser comprar e vender livros, por exemplo, porta-mala do meu carro, nas portas das faculdades, o capital investido com certeza será muito menor, será outro. A quem cabe mensurar a quantidade de dinheiro a ser empregado na atividade? O empresário. Segundo fator de produção, fundamental, mão de obra. Senhores, a quem cabe organizar, a quem cabe definir quantos empregados deverão ser contratados para o exercício da atividade? O empresário. Cabe a ele organizar este fator de produção, que é a mão de obra. Terceiro fator de produção, insumos, matéria-prima em regra. Se eu vou fabricar sapatos, sou eu, empresário, que defino a qualidade do couro a ser empregado na fabricação dos sapatos. E, por fim, o conhecimento próprio e específico da atividade exercida. Vejam, presentes esses 4 fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e o conhecimento específico da atividade explorada. E estando esses fatores devidamente organizados pelo sujeito, se ele exercer a sua atividade com fins lucrativos e profissionalismo, ele será o quê? Um empresário. E qual é a consequência de ser um empresário? Ele vai se submeter ao regime jurídico do direito empresarial. Agora, se faltar qualquer um desses elementos, ele vai ser empresário? Não. Então vejam, um exemplo aqui. Complexo Jurídico Damásio de Jesus produz serviços de ensino. LFG produz serviços de ensino. Curso Pretório produz serviços de ensino. Todos são o quê? Produtores de serviços. Perfeito. Valdirene
Quem conhece a Valdirene? Valdirene trabalha na minha casa. Presta serviço de limpeza. Trabalha comigo mais de 5 anos. Toda segunda, quarta e sexta. Pois bem, Valdirene, senhores, faz o quê? Produz serviços. Mas produz serviços de limpeza. Pois bem, pela teoria dos atos de comércio, nem LFG, nem Complexo Jurídico da Mas Jesus, nem Pretório, nem Valdirene seriam considerados o quê? Comerciantes. Por quê? Porque a produção de serviços, a prestação de serviços, não era um ato de comércio. Tudo bem? Agora, e pela teoria de empresa? Eu posso dizer categoricamente que nenhum deles vai ser empresário, ou todos serão? Não, por quê? Porque não basta saber a atividade apenas que eles exercem. Eu preciso saber como eles exercem esta atividade. Por exemplo, esses cursos jurídicos. Será que eles atuam com profissionalismo? Atuam com habitualidade? Prestam serviço de ensino com habitualidade? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Atuam com pessoalidade? Em regra, são esses cursos que são contratados pelos alunos para prestar serviços na área de ensino jurídico? Sim. Ótimo. Então eu posso dizer que os cursos preparatórios atuam com profissionalismo. E o que move um curso preparatório a prestar serviço de ensino? Bem, muito embora eu tenha certeza que pelo menos o complexo jurídico sempre tenha por objetivo que os seus alunos saiam satisfeitos, e sejam aprovados nos concursos, até porque ele sabe que quanto mais alunos forem aprovados, mais aluno ele terá, mas quanto mais alunos ele tiver, o que acontece? Maior é o lucro. Mas isso ocorre, senhores, com qualquer empresário. Porque para ser empresário eu preciso exercer uma atividade com fins lucrativos. É isso que move o empresário no exercício de sua atividade. Agora, essas pessoas que promovem cursos preparatórios atuam também de modo organizado? Tem capital investido num curso preparatório? Tem. Tem mão de obra, empregados? Tem. Insumos? Matéria-prima? Sim. Desde a energia elétrica até o giz que o professor utiliza. Agora, e o conhecimento específico? Tem? Tem. A metodologia do curso. Então eu posso dizer que hoje esses cursos são empresários, porque produzem serviços de ensino com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado. Se são pessoas jurídicas, como são sociedades empresárias. Agora, a Valdirene. A Valdirene é um empresário? Ela é pessoa natural. Ela pode ser um empresário individual? Vejam, a Valdirene produz serviços de limpeza com profissionalismo. Vamos ver? Ela atua com habitualidade? Atua? Atua. Atua sim, toda segunda, quarta e sexta ela está na minha casa. Ela atua com pessoalidade? Foi ela contratada para prestar serviço de limpeza, senhores? Foi. Foi a Valdirene. Bem, ela exerce essa atividade com que finalidade? Movida pelo quê? Será que é algum fim social? Preocupada com a saúde pública? Ela quer eliminar os focos de dengue no meu apartamento? É isso que move a Valdirene a prestar serviço de limpeza? Não. De forma alguma. Ela quer ganhar com aquilo. Mas ela organiza os fatores de produção? Senhores, Valdirene aplica capital para prestar serviço de limpeza? Não. Fiquem os senhores sabendo que nem a passagem é ela que paga, pois sou eu, toda semana, toda segunda, quarta e sexta, que pago o transporte dela. Segundo fator de produção, mão de obra. Os senhores acham que quando eu saio para trabalhar, a Valdirene entra no meu apartamento, senta no sofá, e enquanto ela assiste aqueles programas pela manhã, 2 empregados da Valdirene entram no meu apartamento e fazem toda a limpeza do meu apartamento? Não, espero que não. Espero que não. Por quê? Porque, na verdade, quem é que explora e exerce a atividade e executa? É a própria Valdirene. Insumos. Digamos que no intervalo de um desses programas ela fique apaixonada por um novo alvejante. E diga para mim, Marcelo, eu preciso desse novo alvejante. Senhores, na hora do supermercado, quem vai chegar na gôndola e decidir se aquele alvejante, com certeza mais caro, ou o outro em promoção, quem decide, escolhe, não é ela, sou eu. Então não é ela que define os insumos. Afinal, a única coisa que ela detém é o conhecimento específico da atividade. Mas faltam todos os outros fatores. Eu posso dizer que ela exerce uma atividade organizada? De forma alguma, porque ela não organiza os fatores de produção. Então ela pode ser um empresário? Não, de forma alguma. Tá claro, senhores? Tudo bem? Entenderam, então, o que vai caracterizar o empresário pela teoria de empresa? Ótimo.
Isso é fundamental para que a gente possa entender as diferenças entre os nossos dois tipos, as nossas duas espécies de sociedades. Por quê? Quem é a sociedade empresária? Sociedade empresária nada mais é do que a espécie de sociedade personificada que exerce a sua atividade na forma própria de empresário. Sociedade empresária, portanto, senhores, é aquela sociedade personificada que vai atuar com profissionalismo e de modo organizado. E nem preciso falar em fins lucrativos. Por quê? Porque se é sociedade, eu já posso presumir que ela exerce uma atividade com fins lucrativos. Se não, não seria sociedade. Se não exercesse uma atividade com fins lucrativos, seria uma associação, seria uma fundação, seria uma organização religiosa, mas não seria uma sociedade. Tá claro? Tudo bem? Ótimo. Agora vamos para o povo fala. Vamos verificar aí na nossa tela o pessoal, os nossos telespectadores, tecendo comentários sobre esse tema. Marcos, você sabe a diferença entre empresário e comerciante? Eu não sei a diferença, mas eu imagino que comerciante seja mais a nível de menores, assim, certo? Comerciantes locais e tal, uma pessoa que tem uma pequena propriedade. Empresário já com maiores empresas mesmo, onde você vai investir mais com parte de mercados de valores e tal, algo do gênero. Ótimo. Senhores, perceberam? A diferença entre comerciante e empresário não está no tamanho do seu negócio. A diferença entre comerciante e empresário está, na verdade, no regime jurídico adotado pelo nosso ordenamento. Com o Código Civil de 2002, deixou de existir no direito brasileiro a figura do comerciante. Não existem mais comerciantes. E se não existem mais comerciantes, eu pergunto a vocês, existem ainda sociedades comerciais? Bem, antes de responder essa questão, vamos para as perguntas. Vamos ver, coloca aqui no quadro, perguntas dos nossos amigos telespectadores. Oi, meu nome é Maíra, eu queria saber se ainda existem sociedades civis no Brasil. Bem, interessante. O nosso colega apresentou aí a diferença entre comerciante e empresário. E eu disse a vocês que não guarda relação nenhuma com a estrutura do negócio. Comerciante não existe mais no direito brasileiro. A figura do comerciante deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. Deixou de existir com a entrada em vigor da teoria de empresa, que nos trouxe a figura do empresário. Então, comerciante não existe mais. Sociedade comercial. Quem era a sociedade comercial? Por exemplo, a Volkswagen era uma sociedade comercial. Era um comerciante. E vejam só o tamanho da Volkswagen. A Brastemp era uma sociedade comercial. Era um comerciante. E vejam só o tamanho da Brastemp. Afinal, o comerciante, ele poderia ser tanto uma pessoa física, como uma pessoa jurídica. E se fosse uma pessoa jurídica, como ele seria chamado? Sociedade comercial. Agora, a figura do comerciante, a figura da sociedade comercial, a teoria dos atos de comércio, a figura do estabelecimento comercial, tudo isso deixou de existir no direito brasileiro, com a entrada em vigor da teoria de empresa. Essas figuras foram substituídas pela figura do empresário, pela figura da sociedade empresária, pela figura do estabelecimento empresarial. Até mesmo, o próprio ramo do direito privado deixou de ser chamado direito comercial e passou a ser chamado direito de empresa ou direito empresarial. Mas percebam, e a questão da colega, que nos apresenta aqui sobre a sociedade civil? Nós temos sociedades civis ainda no direito brasileiro? Vejam, durante a vigência da teoria dos atos de comércio, quando nós tínhamos ainda a figura do comerciante, existiam duas espécies de sociedades personificadas. A sociedade personificada ou era uma sociedade comercial, se explorasse um ato de comércio. Então, se a sociedade comprasse, vendesse, fabricasse, por exercer um ato de comércio com fins lucrativos, ela seria uma sociedade comercial. Ou ela poderia ser uma sociedade civil. Quem era a sociedade civil? Era aquela espécie de sociedade personificada que não iria se submeter ao regime jurídico do direito comercial. Por quê? Porque não explorava um ato de comércio.
A sociedade civil, tal como a sociedade comercial, exercia atividade com fins lucrativos. Afinal, quem não exerce atividade com fins lucrativos não pode ser sociedade. Mas a sociedade civil não era um comerciante, não se submetia ao regime jurídico do direito comercial. Por quê? Porque a sociedade civil não tinha por objeto explorar um ato de comércio. Ou seja, uma sociedade que prestasse serviços de ensino, como aqueles cursos preparatórios que eu mencionei aos senhores. Naquela época, aqueles cursos seriam o quê? Sociedades civis. Por quê? Porque prestavam serviços. E quem prestasse serviços não poderia se submeter ao regime jurídico do direito comercial, pela teoria dos atos de comércio. A figura do comerciante, a figura da sociedade comercial e da sociedade civil deixaram de existir com a teoria de empresa. Hoje, nós temos como sujeito das regras do direito empresarial o empresário. E o empresário também pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Se o empresário for uma pessoa física, ele será chamado de empresário individual. Então, aqueles estabelecimentos um pouco menores, né? Aqueles estabelecimentos com poucos empregados, onde a atividade é exercida por uma única pessoa como organizador dos fatores de produção, por uma pessoa física e não por uma pessoa jurídica, nós estamos lá diante de um empresário individual. Empresário individual, portanto, é a pessoa física que explora com profissionalismo uma atividade econômica organizada. Agora, se a pessoa for jurídica e explorar a atividade com profissionalismo, fins lucrativos de modo organizado, ela vai ser uma sociedade empresária. Por isso que os doutrinadores, na verdade, dividem o empresário em duas espécies. De um lado, o empresário individual, que é a pessoa física que explora uma empresa. Do outro, a sociedade empresária, que é a pessoa jurídica que explora uma empresa. Tá claro, senhores? Tudo bem? Ótimo. Mas vejam só. Do mesmo modo que nós tínhamos sociedades comerciais e sociedades civis, hoje nós também vamos ter sociedades empresárias e sociedades simples. Do mesmo modo que a sociedade comercial era o comerciante quando pessoa jurídica e, portanto, se submetia ao regime jurídico do direito comercial, hoje, senhores, a sociedade empresária é o empresário quando pessoa jurídica e se submete ao regime jurídico do direito empresarial. Então, se no passado quem poderia falir era a sociedade comercial, hoje quem pode falir é a sociedade empresária. Do mesmo modo que nós tínhamos a sociedade civil, que não poderia falir, que não estava obrigada a se registrar na junta. Sociedade civil adquiria personalidade jurídica com o registro dos seus atos aonde? No cartório. Sociedade civil, se estivesse insolvente, não teria falência decretada, teria declarado a sua insolvência civil. Hoje, nós temos a sociedade simples. A sociedade simples não é empresário. A sociedade simples, portanto, não tem os seus atos arquivados na junta comercial. Como uma sociedade simples adquire personalidade jurídica? Com o registro dos seus atos constitutivos no cartório. E em qual cartório? No cartório de registro civil. É no cartório de registro civil de pessoas jurídicas que a sociedade simples adquire personalidade jurídica. Como ela não é empresário, e por que ela não é empresário? Porque ela não atua como empresário. Sociedade simples não atua com profissionalismo, não atua de modo organizado, atua com fins lucrativos, mas não preenche os outros requisitos. Então, ela não se submete ao regime jurídico do direito empresarial. Se ela estiver insolvente, ela vai submeter à execução por insolvência civil. Tá claro, senhores? Tudo bem? Então, hoje, recapitulando, no direito brasileiro, nós temos duas espécies de sociedades personificadas. De um lado, a sociedade empresária. De outro, a sociedade simples. Pois bem, em regra, o que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples é a forma como a sociedade irá explorar a sua atividade. Se a sociedade se predispor a exercer a sua atividade com profissionalismo, fins lucrativos de modo organizado, ela será uma sociedade empresária. Caso contrário, ela será uma sociedade simples. Pois bem, muito embora essa seja a regra, é importante que vocês saibam
que existem no direito brasileiro algumas sociedades que, mesmo atuando com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, não serão sociedades empresárias. Serão sociedades simples. E quais seriam essas 3 exceções? Quais são aquelas 3 sociedades que, mesmo explorando uma atividade de forma distinta daquela que vai caracterizar o empresário, mesmo explorando aquela sua atividade na forma própria de empresário, não serão sociedades empresárias? Primeira exceção. Imagine, por exemplo, que eu constituo uma sociedade de advogados. Pois bem, essa sociedade de advogados vai contar lá com empregados, vai ter insumos, enfim, a sociedade de advogados irá exercer a sua atividade de produção de serviços, de prestação de serviços de advocacia, com profissionalismo, habitualidade e pessoalidade, fins lucrativos e organizando os fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. De acordo com o que vimos até agora, qual é a conclusão óbvia que vocês chegariam? Que esta sociedade de advogados é uma sociedade empresária ou é uma sociedade simples? Bem, se ela atua com profissionalismo, fins lucrativos de modo organizado, pelo que vimos até agora, ela seria uma sociedade empresária. Porém, ela não será. Ela será uma sociedade que não vai se submeter ao regime jurídico do direito empresarial. Ela não vai ser uma sociedade empresária. E por quê? Porque ela exerce uma profissão intelectual. Toda vez que o sujeito, seja ele uma pessoa física ou jurídica, exercer uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ele não será considerado um empresário. Então vejam só a seguinte situação. Sociedade de advogados, sociedade de médicos, sociedade de dentistas. Ainda que elas atuem com profissionalismo e de modo organizado, por exercerem uma profissão intelectual, elas não serão consideradas empresários. Isso está onde? No artigo 966 do Código Civil. Paulo, lê para nós o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Ponto. Vejam só. No caput do artigo 966, nós vimos que está a regra para a caracterização do empresário, seja o empresário individual, seja a sociedade empresária. Mas o parágrafo único deste artigo nos traz uma exceção. Nos diz que certas pessoas, mesmo atuando com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, não serão consideradas o quê? Empresários. Quem são essas pessoas? São aquelas que exercem uma profissão intelectual, seja ela de natureza científica, literária ou artística. Sempre que eu exercer uma profissão que decorra de uma ciência, por exemplo, sempre que eu prestar serviços médicos, o que eu estou fazendo? Exercendo uma profissão que decorre de uma ciência, medicina. Prestar serviços odontológicos, o que eu estou fazendo? Exercendo uma profissão que decorre de uma ciência, a odontologia. Prestar serviços advocatícios, o que eu estou fazendo? Exercendo uma profissão que decorre de uma ciência, o direito. Então, sempre que eu exercer uma profissão intelectual, seja ela de natureza científica, como sociedades de médicos, sociedades de dentistas, literária. Quem exerce uma profissão intelectual de natureza literária? Por exemplo, uma sociedade de escritores, ou artística, uma sociedade de artesãos. Ótimo. Sempre que eu exercer uma profissão intelectual dessas naturezas, ainda que esta atividade seja exercida com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, esta sociedade não será um empresário. Certo? Ela será então o quê? O que nos resta. Uma sociedade simples. Tudo bem? Mas, Paulo, eu te interrompi. Esse artigo continua. Ele continua, na verdade, para nos trazer uma exceção à exceção. Como assim, professor? O artigo 966 caput nos traz a regra de quem é empresário. O parágrafo único nos traz uma exceção a esta regra. Nos diz que certas pessoas, mesmo exercendo atividades como empresário, não serão empresários. Vejam só. Salvo se no exercício da profissão intelectual
constituir elemento de empresa. Puxa, professor, agora que eu pensei que eu estava entendendo, deu um nó generalizado na minha cabeça. Por quê? Bem, artigo 966 me traz a regra. Vai ser empresário, consequentemente, será uma sociedade empresária, quem exercer uma atividade econômica organizada com profissionalismo, seja para produzir ou circular bens ou serviços. Perfeito. Porém, existe uma exceção. Se esta pessoa exercer uma profissão intelectual, seja ela de natureza científica, literária ou artística, ainda que ela não explore, ainda que ela explore essa atividade com profissionalismo, fins lucrativos de modo organizado, ela não será um empresário. Tudo bem, tranquilo, até aí eu entendi. Mas o final, como assim? Se no exercício dessa profissão intelectual for constituído elemento de empresa, isso significa, então, que eu posso ter certas sociedades que prestem serviços médicos e, mesmo assim, sejam consideradas empresários? Eu posso ter no direito brasileiro sociedades que prestem serviços odontológicos e, mesmo assim, mesmo exercendo uma profissão intelectual de natureza científica, vão poder ser consideradas empresários? Vão. Se no exercício dessa profissão for constituído esse tal de elemento de empresa. E quando, senhores, uma sociedade, no exercício de uma profissão intelectual, tem constituído o elemento de empresa? É simples. Imagine que eu e Paulo nos formemos em medicina, cada um na sua área de atuação, sozinhos não temos como montar um consultório, resolvemos unir os nossos esforços para que, através de uma sociedade, passemos a prestar serviços médicos. Alugamos um conjunto, a sociedade, no caso, aluga um conjunto, contrata uma copeira, contrata uma enfermeira, temos lá até 2 residentes que nos auxiliam. Bem, esta sociedade, muito embora atue com profissionalismo, fins lucrativos de modo organizado, será uma sociedade simples. Por quê? Porque ela exerce uma profissão intelectual. Ela presta serviços médicos. Ótimo. Mas vejam, o que um hospital faz? Um hospital também presta serviços médicos, tal como aquele nosso consultório. E alguém tem dúvida que se o hospital prestar serviços médicos com fins lucrativos, ele será uma sociedade empresária? É lógico que não. Na verdade, se o hospital explorar a sua atividade com fins lucrativos, ele será uma sociedade empresária. Muito embora preste serviços médicos, tal como a nossa sociedade. Só que a diferença é que quando o hospital exerce a sua atividade, ele tem nela constituído o chamado elemento de empresa. E como é que eu identifico isso na prática? É simples. Os pacientes que procuram aquele consultório em função dos atributos pessoais de seus sócios no exercício da prestação de serviços médicos? Ou procuram aquele grande consultório em função da estrutura que lá existe? É lógico, eles procuram o consultório em função única e exclusivamente dos atributos pessoais dos sócios daquela sociedade que lá prestam serviços médicos. Agora, quando alguém está aqui jogando bola e quebra a perna e pede para ser levado a um determinado hospital, essa pessoa não pede para ser levado a um determinado hospital porque quer ser atendida por um determinado médico. Normalmente, quando ela escolhe determinado hospital, por exemplo, lá em São Paulo, Sírio-Libanês, Albert Einstein, ela escolhe aquele hospital por quê? Porque ela sabe que lá encontrará profissionais das mais diversas especialidades médicas capacitados para a prestação de serviços médicos. Então, vejam, naquele caso, é evidente que aquela sociedade, em razão da sua estrutura, terá constituído no exercício da profissão o elemento de empresa. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, com isso, nós vimos aí a primeira exceção. A primeira exceção que diferencia a sociedade empresária da sociedade simples. Mas existe uma outra exceção. Semana retrasada, eu estava, desci em São José do Rio Preto, peguei um carro e fui até Frutal, sul de Minas. E passei por inúmeras usinas de cana-de-açúcar. Bem, eu acho que não resta dúvida que aqueles usineiros de cana-de-açúcar exploram as suas atividades com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, certo? Aquelas imensas usinas de cana-de-açúcar, com certeza, exercem a sua atividade tal como um empresário. Mas eu pergunto a vocês, será que todos aqueles usineiros são empresários? Será que todas aquelas usinas de açúcar, de cana-de-açúcar, são sociedades empresárias?
Não. Por quê? Mesmo atuando com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, quem exerce uma atividade rural só será considerado empresário, em outras palavras, só se submeterá ao regime jurídico do direito empresarial se optar pela sua inscrição na junta comercial. Quer dizer que quem exerce uma atividade rural não tem a obrigação de registro, mas tem a faculdade. Quer dizer que quem exerce uma atividade rural não será submetido ao regime jurídico do direito empresarial em função da forma apenas como exerce a atividade, mas sim em função de ter ou não ter optado pelo registro na junta comercial. Então aqui nós temos uma segunda exceção. A primeira está relacionada ao exercício de uma profissão intelectual. A segunda está relacionada à atividade rural, prevista no artigo 984 do Código Civil. Então quer dizer que aquela usina de cana-de-açúcar, ainda que explore a sua atividade com profissionalismo, fins lucrativos, de modo organizado, se for uma sociedade, ela só será empresária se tiver os seus atos constitutivos levados a registro no órgão competente, no caso, a junta comercial. Certo, senhores? Para encerrarmos as diferenças, a cooperativa é a terceira e última exceção. Uma cooperativa, por expressa determinação legal, ainda que ela atue com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, ela será necessariamente uma sociedade simples. Cooperativa jamais, em hipótese alguma, será uma sociedade empresária. Portanto, cooperativa jamais vai poder se submeter ao regime jurídico do direito empresarial. Ainda que os atos constitutivos da cooperativa estejam arquivados na junta, ela não é empresário. É o que estabelece o parágrafo único do artigo 982 do Código Civil. O parágrafo único do artigo 982 do Código Civil estabelece que as cooperativas sempre serão sociedades simples, portanto, excluídas do regime jurídico do direito empresarial. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, encerramos aí a análise do tema proposto nesta nossa segunda aula, que é justamente a diferença, no caso vimos as diferenças entre uma sociedade empresária e uma sociedade simples. Recapitulando, para fecharmos os conceitos, o que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples não é a atividade que ela exerce, tal como ocorria entre a sociedade comercial e a sociedade civil. O que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples é a forma como ela desempenha a sua atividade. Só será empresária aquela sociedade que explorar a sua atividade na forma própria de empresário, ou seja, com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado. As demais serão sociedades simples. Porém, existem 3 exceções. Como vimos, mesmo que a sociedade atue com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, se ela exercer uma profissão intelectual, seja ela de natureza científica, literária ou artística, ela não será da espécie empresária. Ela será simples, salvo se, no exercício da profissão, for constituído o chamado elemento de empresa. Essa primeira exceção está no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. A segunda exceção diz respeito à atividade rural. Aquelas sociedades que explorem uma atividade rural não serão sociedades empresárias, serão sociedades simples, salvo se a sociedade optar pela sua inscrição na junta comercial. Neste caso, se os atos constitutivos dessa sociedade que exerce uma atividade rural estiverem inscritos na junta, ela será empresária. Caso contrário, será simples. Essa exceção está no artigo 984 do Código Civil. E, por fim, a cooperativa, que é um tipo exclusivo de sociedade simples. Certo, senhores? Então, com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Gostaria de lembrá-los que o tema a ser tratado na próxima aula diz respeito aos tipos societários. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Comete. Espero que os senhores encaminhem aí os seus e-mails e sugestões. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.